Oi pessoal, esse é o nosso quarto vídeo e nele vamos entregar alguns aspectos gerais de como interpretar os resultados de análises laboratoriais, análises clínicas especificamente. Bom, dentro do vídeo número 2, revisamos algumas das etapas e assim como alguns conhecimentos que são necessários para solicitar exames de laboratório. Porém, dentro das etapas, não discutimos a quinta etapa, que é referente à comparação e interpretação dos resultados de análises clínicas. Por isso, nesse vídeo, vamos discutir parte da comparação e interpretação com a finalidade de auxiliar na obtenção de uma conclusão clínica que entregue resposta ao objetivo pelo qual o exame foi solicitado. Sugerimos que aqueles que não assistiram o vídeo 3, que fala de como gerar valores de referência, o façam para que tenham um melhor aproveitamento do vídeo atual. Então, antes de comparar um resultado laboratorial, o primeiro aspecto que devemos considerar é como que o nosso resultado está sendo expressado. A forma de expressar um resultado é dependente do tipo de análito, assim como do tipo de análise que foi realizada para chegar a um resultado desse análito. Basicamente, temos dois tipos de resultados: resultados que são qualitativos e resultados que são quantitativos. Resultados qualitativos, eles entregam ou são expressados como uma escala, como graus, por exemplo. Ele pode ser negativo ou positivo, quando tem um único ponto de corte. Ele pode ter graus ou escalas como negativo, leve, moderada ou intensa. Os resultados qualitativos normalmente são expressados, então, com algo positivo ou negativo. Por exemplo, algo positivo é quando temos presença de um análito onde não deveria estar. Isso em análises clínicas. Por exemplo, glicosúria, presença de glicose na urina. Não deveria haver glicose na urina. Então, uma amostra positiva, glicose na urina, indica que existe glicose onde não deveria estar. Um resultado negativo seria a ausência de um análito onde deveria estar. Por exemplo, um neonato depois de 24 horas com ausência de gama-globulinas. Tá? Lembre que esses resultados expressados dessa forma não servem, por exemplo, para a sorologia. Já os resultados quantitativos, eles são expressados com relação a uma unidade de medida que entrega seu valor e assim possibilita entender e comparar com outros valores. Por exemplo, temos um resultado quantitativo que pode ser expressado como número, que é uma unidade do elemento por volume de amostra, como uma contagem de eritrócitos no sangue de 7.500.000 hemácias por microlitro de sangue. Isso refere-se a um número. Também pode indicar uma concentração, que seria a quantidade da substância por volume de amostra. Por exemplo, uma glicemia de um canino de 6 milimols por litro. Ou pode ser expressada como atividade. Por exemplo, atividade de uma substância medida em condições analíticas definidas no volume de amostra. Por exemplo, aspartato aminotransferasa com 102 unidades por litro. Então, dos resultados quantitativos, podemos expressar eles como algo que está normo, com o prefixo normo, quando a quantidade do análito está dentro do esperado. Por exemplo, a glicose no sangue, uma normoglicemia. O hiper, quando existe um aumento do análito sobre o esperado. Por exemplo, quando a concentração de glicose no sangue estiver sobre o limite superior da referência. Isso se denomina, então, uma hiperglicemia. E hipo, quando existe diminuição do análito por debaixo do esperado. Digamos que a glicose esteja abaixo do limite inferior de referência, haveria, então, uma hipoglicemia. O segundo aspecto que devemos considerar antes de realizar uma comparação e interpretação no resultado, principalmente resultados quantitativos,
é realizar uma identificação e padronização da unidade do análito. Por exemplo, podemos estabelecer análitos em diferentes unidades. Normalmente são utilizadas dois tipos de unidade, uma unidade antiga e uma unidade que vem do sistema internacional. Aqui no Brasil, normalmente utilizamos a unidade antiga, tá? Que é amplamente utilizada na medicina humana e na medicina veterinária. Porém, o Sistema Internacional de Unidades foi estabelecido em 1977, de comum acordo com diversos países do mundo, tendo como objetivo padronizar, normalizar e fazer uma universalização das unidades, motivo pelo qual essa seria a unidade que deveria ser utilizada por todos nós. Então, no CIU, no Sistema Internacional de Unidade, esses análises são expressados numa base de quantidade do análito, em número de moléculas, num peso que seria a unidade de volume, e as atividades das enzimas em unidade por litro. Então, quando se trabalha com uma unidade antiga e se tem um valor de referência na unidade internacional, temos que fazer uma conversão mediante um fator de conversão. Por exemplo, as proteínas, como não têm um peso molecular estabelecido, elas são expressadas como gramas por decilitro na unidade antiga e em gramas por litro na unidade do CIU. Então, para converter gramas por decilitro para gramas por litro, se multiplica pelo fator 10. Para passar de CIU para a unidade antiga, se divide por 10. Já aquelas moléculas que têm um tamanho estabelecido, que tem o seu número, o peso molecular, temos um fator de conversão próprio para cada uma delas. Então, no caso do colesterol, miligramas por decilitro para passar para milimóis por litro deve se multiplicar por 0,026. Já a glicose por 0,056. Não podemos utilizar um fator de conversão entre unidades. Cada análito tem o seu fator de conversão, que pode ser encontrado nos textos de patologia clínica, de bioquímica clínica, até mesmo na internet. Bom, como podemos avaliar o resultado de um exame laboratorial? Então, para que possamos avaliar um resultado de exame laboratorial, temos diferentes métodos de comparação dos resultados. Normalmente, a maioria dos métodos faz uma comparação com padrões de referência e, em seguida, se faz uma avaliação se existe alterações significativas. O método mais utilizado é um método de comparação com o valor de referência populacional, que foi visto, então, no vídeo que vimos como gerar valores de referência. Esse método de comparação com a referência populacional é uma comparação absoluta. Para entender esse método, vamos realizar uma comparação com o seguinte exemplo de uma fêmea canina, sem raça definida, que tem uma concentração de hemoglobina no sangue de 6 gramas por decilitro. O intervalo de referência é de 12 a 18 gramas por decilitro. Então, o limite inferior é 12 e o limite máximo é 18. Então, se vemos um valor de 6 gramas por decilitro, sabemos que esse valor está abaixo do limite inferior de referência. Então, o animal apresenta uma hipohemoglobinemia, indicando a presença de anemia. Então, para entender esse método, vamos usar o exemplo do gráfico que demonstra a distribuição possível de resultados de um análito para a hemoglobina. Então, nesse exemplo, vemos que os valores de referência foram gerados através de animais saudáveis, 12 a 18, e que abaixo de 12 já teríamos um valor de animais que poderiam estar doentes. O valor do nosso animal, de 6 gramas por decilitro, se encontraria aqui. Então, um valor bastante baixo. Só que temos problemas quando se interpreta resultados comparando com valores de referência, visto que os valores de referência têm uma conotação que é puramente estatística, como foi visto no vídeo 3. E temos 5% de falsos positivos quando trabalhamos com valor de referência. Por quê? Porque 2,5% dos animais saudáveis têm valores abaixo do limite inferior e 2,5% de animais saudáveis têm
valores acima do limite superior. Isso faz com que a cada 20 animais saudáveis, temos um animal que tem valor de doente. Então, para que a gente possa dizer que os animais saudáveis sejam realmente saudáveis, o ideal é que eles tenham valores dentro ou muito próximo à média. E quando o animal tem, para que tenha realmente, possamos afirmar que tenha valor de doente, quanto mais distante for da média, abaixo do limite inferior ou acima do limite superior, mais certeza a gente tem que ele realmente está doente. Então, animais doentes devem ter valores diferentes daqueles esperados para saudáveis. Quando um animal tem um valor fora do valor de referência, ele tem risco de estar doente. Obviamente que esse risco é maior à medida que se distancia do valor de referência. Então, para amenizar os erros de interpretação que são gerados quando se faz uma comparação absoluta com o valor de referência, devemos tentar utilizar métodos que permitam fazer essa comparação da distância, que seria uma comparação relativa, que vamos ver como medir essa comparação relativa calculando o DPX. Esse DPX determina a distância do limite de referência em relação à média em número de desvios padrões. Então, a gente tem ideia da magnitude de um aumento ou de uma diminuição de um valor, ou de um resultado. Então, vamos ver a comparação relativa. A comparação relativa, ela também se baseia no valor de referência, no intervalo de referência. Mas ela calcula a distância que existe do nosso resultado em relação à média de referência. Então, a comparação que se realiza mediante o DPX é uma comparação normalizada que baseia-se em transformar os resultados em números de desvio padrão. Essa transformação coloca todos os resultados que temos de diferentes análitos dentro de uma mesma escala, de uma única escala de medida, permitindo assim associar mentalmente a magnitude da variação encontrada e facilitando dessa forma o processo de interpretação. Para esse objetivo, então, determina-se o DPX, que representa em números de unidades de desvios padrão a distância que existe entre o valor de um resultado da média de referência. Para calcular o DPX é bastante simples, temos o resultado do valor da nossa amostra, menos a média de referência, divide pelo desvio padrão de referência. Por exemplo, a nossa amostra anterior de um canino sem raça definida com 6 gramas por decilitro de hemoglobina, com intervalo de referência de 12 a 18, sabemos que a média é 15 e que o intervalo de referência constitui 2 desvios padrões a menos e 2 desvios padrões a mais. Então, de 15 a média, menos 12, temos 2 desvios padrões. Então, o desvio padrão tem um valor de 1,5 gramas por decilitro. Então, o valor da minha amostra é 6, menos 15, que é a média, divide por 1,5, que é o desvio padrão. Nos dá um DPX de menos 6. Então, se queremos localizar o valor da nossa amostra no gráfico, vemos que o DPX de menos 6 se localiza muito abaixo do valor de referência, ou seja, 6 desviações padrões a menos que o valor de referência, indicando uma diminuição da hemoglobina de magnitude severa, indicando então uma anemia bastante severa. Outro aspecto que serve muito para o diagnóstico com o uso do DPX é tentar normalizar todas as unidades de vários análitos. Então, isso permite que podamos identificar qual é o análito que está mais alterado e muitas vezes chegar a uma causa até de uma enfermidade ou evolução de uma doença. Quanto mais alto for o DPX, seja um valor mais alto maior a 2 ou um valor mais baixo menor a menos 2, maior será a magnitude do aumento ou da diminuição. Tá? Então, com o valor do DPX podemos comparar diferentes análitos. Por exemplo, esses resultados desse canino, que temos ureia que está acima do valor de referência com 8,87 desviações
DPX, né, desviações padrões, acima da média. A creatinina 13,2, o fósforo 2,88 DPX acima do resultado do valor de referência da média, né? E o potássio menos 1,55. Visualizando todos os resultados do DPX de cada um dos análitos, vemos que a magnitude do aumento da ureia da creatinina é bastante severo, indicando uma azotemia severa e uma hiperfosfatemia leve, tá? E normocalemia, porque o valor da DPX entre menos 2 a mais 2 está dentro do valor de referência. Então, isso aqui está normal. É normal ter um DPX entre menos 2 a mais 2. O DPX de 0 seria um valor que coincide com a média. Então, no caso desse animal, vemos que ele tem uma azotemia bastante severa com uma hiperfosfatemia leve, indicando já uma evolução de um quadro de doença renal, né, com mais que 85% do rim afetado, tá? Uma afecção renal que já passa a ser grave. Outra forma de realizar uma comparação é mediante um ponto de corte crítico, que também se denomina de valor de decisão. Essa é uma comparação absoluta, que corresponde a um valor definido para classificar um resultado como negativo ou positivo a uma doença, ou também para decidir sobre a instauração de uma determinada terapia. Vamos usar o exemplo da creatinina em caninos, que vai de 0,5 a 1,5 mg por decilitro. Alguns autores vislumbraram que o ponto de corte da creatinina para o diagnóstico de doenças renais é quando a creatinina se encontra maior que 1,7 mg por decilitro. Isso aqui melhora os valores preditivos de doença renal, com maior sensibilidade, especificidade e razão de verossimilhança. Então, se tivermos um valor de 1,5 ou 1,6, sabemos que esses animais têm maior probabilidade de ter doença renal. Mas quando se utiliza um ponto de corte maior a 1,7, se pode predizer que esse animal está cursando com doença renal. Então, ele estaria positivo a uma doença renal. Isso seria um ponto de corte. A terceira forma de avaliar ou de comparar resultados, que se é muito utilizada na prática de animais exóticos, né, e animais silvestres, é mediante uma comparação com o valor prévio do mesmo indivíduo. Nesse nesse método, se observa a diferença entre dois resultados, se compara o resultado do animal com o valor prévio, né? E essa diferença de resultados deve ser maior que dois coeficientes de variação da técnica, ou seja, duas vezes a imprecisão da técnica analítica. Então, esse método permite visualizar se existe variação do análito com relação ao valor prévio que seja do mesmo indivíduo e, assim, avaliar a evolução de um quadro clínico ou de uma resposta a um tratamento. Esse tipo de método tem maior sensibilidade diagnóstica que os anteriores, porque ele anula a variação biológica populacional, aquele erro que está dentro dos valores de referência, que são produzidos por diversos fatores que vimos lá no vídeo 3. Então, a variação que existe entre dois valores, quando se utiliza esse método aqui, ele se deve fundamentalmente a dois aspectos. O primeiro deles é uma variação de tipo metrológica, que é o erro analítico. E o segundo, que é o que a gente busca, é a variação que existe entre dois resultados, dado pela variação individual do indivíduo, seja por uma condição fisiológica ou por uma condição de alteração do estado de saúde do indivíduo. Tá? Então, qual que buscamos nesse método? Determinar qual é a variação metrológica, o erro analítico, e assim saber se existe uma variação biológica entre dois resultados. Vamos usar o exemplo de um furão, ao qual se realizou então um hemograma, e ontem observamos um valor de leucócitos de 20.000 leucócitos por microlitro. Hoje,
os leucócitos encontraram-se um valor de 17.000 leucócitos por microlitro. Eu faço a segunda pergunta para vocês, a seguinte pergunta. Houve variação de 20.000 para 17.000? Se a gente vislumbra o valor, aparentemente sim. Porém, eu não posso afirmar, não podemos afirmar que existe uma variação sem saber como foram obtidos os valores de leucócitos. Eu vou usar o seguinte exemplo para vocês, usando os dados do mesmo furão. Se a contagem de leucócitos foi feita pela câmara de Neubauer, que é um método manual, que tem um erro, tem um coeficiente de variação, ou seja, uma imprecisão de 8%, eu sei que eu tive 8% de erro ontem e tive 8% de erro hoje na contagem. Isso dá, obviamente, que 16% de erro, que é da técnica analítica entre 2 dias. Assim, se a contagem de ontem foi 20.000, 16% de 20.000 é 3.200. Então, qualquer valor, se eu diminuo 3.200 de 20.000, eu tenho 16.800. E se eu somo a 20.000, eu tenho 23.200. Qualquer valor entre 16.800 e 23.200 são iguais a 20.000. Porém, se a contagem de leucócitos do furão foi feita mediante um computador hematológico que esteja padronizado para furão, eu tenho um erro, uma imprecisão de 4%. Então, uma imprecisão de 4% ontem, uma imprecisão de 4% hoje. Isso me dá 8% de imprecisão, que equivale a 8% de 20.000 a 1.600. 20.000 menos 1.600 dá 18.400 e mais 20.000 mais 1.600, 21.600. Então, qualquer valor que se encontre menor a 18.400, ele tem diferença de 20.000. Ou seja, se a contagem do furão foi feita num contador hematológico, existe diferença entre os 2 dias. Porém, se foi feito numa câmara de Neubauer, podemos dizer que essa diferença entre valores é devido a um erro metrológico. Daí a importância de contar-se com técnicas que tenham menor erro analítico. Esse coeficiente de variação vocês podem perguntar ao laboratório que realizou a técnica. Tá? Bom, finalmente, como podemos fazer uma boa interpretação? Para uma adequada interpretação e para que possamos obter conclusões válidas, a informação obtida deve ser utilizada de forma ordenada e sequencial. Então, a primeira etapa é a etapa de solicitação de amostragem. Então, precisamos ter claro todas as etapas que envolvem a solicitação, os conhecimentos necessários para solicitar um determinado análito. Quais são as suas variações fisiológicas, bioquímicas, patológicas? Qual a relação que tem com a medicina interna do animal? Qual é o tipo de amostra que eu devo obter? Como processar essa amostra? Como encaminhar ao laboratório? Depois temos que comparar os resultados com o valor da referência e ou com outros do mesmo indivíduo. E depois definir a magnitude do aumento ou da diminuição. Tentar identificar se é uma mudança leve, moderada ou severa de acordo com a localização no intervalo de referência. Como norma, geralmente podemos considerar um valor de dpx entre 2 a 3 ou de menos 2 a menos 3 como uma alteração leve. Um dpx de menos 3 a menos 4 ou de mais 3 a mais 4 como uma alteração moderada. E um dpx maior a 4 ou menor a menos 4 como uma alteração severa. Obviamente que esse critério é variável segundo o análito, a espécie animal e o curso da enfermidade. Por exemplo, quando temos uma anemia aguda ou crônica, é diferente a forma que se trata com o dpx. Depois consideramos fatores que podem estar produzindo essa alteração, se está associado ao estresse, ao exercício, por exemplo, e aí chegamos a uma conclusão se a alteração corresponde a uma resposta fisiológica, patológica ou iatrogênica, e assim damos a importância que representa, sempre tentando evitar erros cognitivos, né, que são os erros que a gente termina tendo pela experiência. Tá? E lembrando que nem todas as mudanças nas análises clínicas indicam que o animal apresenta uma alteração ou doença.
A clínica sempre é soberana. Bom, muito obrigada por assistir esse vídeo e até um próximo vídeo.